Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou Francisco Xavier e em 3 segundos partilho com você da Palavra de Deus. Caríssimo ouvinte, bem-vindo ao nosso momento de reflexão, de oração. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021, da 25ª semana do Tempo Comum. Mas, como é nossa proposta para este mês de setembro, mês da Bíblia, refletiremos o texto da Carta aos Gálatas, nos aprofundando um pouco no Espírito Santo que se manifesta através das palavras de Paulo para a comunidade dos Galácios. No encontro passado, refletimos um tema interessante e conturbador. Todos somos um em Cristo Jesus. Interessante é que viver na vida diária a não discriminação, por exemplo, é um grande desafio que nos impomos a nós mesmos e precisamos fazê-lo, porque em Jesus Cristo não há diferença entre judeu ou grego, gentil, pagão, não há diferença entre rico ou pobre, doente ou não doente. Todos somos um e fomos dignificados em Jesus Cristo. A proposta de hoje também não deixa de ser tão interessante quanto esta: viver o amor e a ternura na missão. Hoje nós refletiremos a carta aos Gálatas, que está no capítulo 4, versículos de 12 a 20. Portanto, você que pode pegar a sua Bíblia, já deixa aberto aí na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 12 a 20. Cultivar laços de amor e de ternura com a comunidade é a primeira coisa, o primeiro tópico, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje. Vejam que, infelizmente, a pandemia do coronavírus ainda não passou. O isolamento social gerou medo, insegurança, depressão, desemprego. Algumas pessoas se fecharam em si mesmas e em seus próprios interesses. Outras continuam negando o perigo da Covid-19. E neste momento difícil, nós encontramos luz e força na Palavra de Deus. Ela nos mostra a importância da vida em comunidade, das nossas amizades e do amor que há entre nós. Além dos gestos de solidariedade tão presentes nesse tempo em nossa comunidade, somos convidados a nos reunir em torno da palavra e realizar momentos de reflexão e de oração e o que estamos fazendo. Isso reforça o laço de nossa convivência fraterna e nos aproxima na vivência do Evangelho de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, em sua missão, cultivou um relacionamento afetuosíssimo e bem familiar com as pessoas das comunidades por onde ele passou. Entre os Gálatas não foi diferente e, apesar de ser um tempo em que esteve muito doente, Paulo se sentiu profundamente acolhido. Veja a importância desta palavra, acolhimento. E então as comunidades da Galácia conheceram o Evangelho de Cristo, adotando um novo modo de vivência baseada na fraternidade, na igualdade e na liberdade. A experiência da comunidade dos Galácios é gostosa para nos inspirar, sabe? Paulo levou o evangelho da libertação para um povo que vivia oprimido por um governo militarizado, dominante, que prende a liberdade e obriga as pessoas a pagarem absurdos de impostos sem nenhuma condição básica de vida. E acolhendo Paulo, acolheram também o evangelho de Jesus Cristo e adotaram o costume da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Contudo, depois que Paulo foi embora, da terra dos Galácios, os próprios Gálatas abandonaram aqueles ensinamentos, causando mal a si mesmos. Portanto, vamos pegar o texto que está em Gálatas 4, de 12 a 20. Diz São Paulo aos Gálatas: Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação. Mas ao contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus.
Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos para que mostreis zelo por eles. Estar envolvido no zelo é bom para o bem e sempre, e não só quando estou convosco. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Os Gálatas convertidos pela missão evangelizadora de Paulo eram, em sua maioria, pobres e escravos. Contudo, o conhecimento do Evangelho deu a eles uma nova consciência de liberdade e de igualdade, e de dignidade, principalmente. No entanto, na ausência de Paulo, um outro grupo de cristãos convertidos do judaísmo chegou naquelas comunidades com outra pregação. Eles insistiam que a observância da lei era o caminho da salvação, sobretudo a prática da circuncisão. Isso causou uma grande confusão na cabeça dos Gálatas, mas muitos seguiram aquele grupo. Diante do risco de perder as comunidades amadas, Paulo escreveu-lhes a carta aos Gálatas. Sem perder a afeição pelos irmãos e irmãs, ele manifestou sua preocupação. Cristo liberta, mas a lei escraviza. Paulo é um exemplo de missionário comprometido com as comunidades por ele evangelizadas. Meus filhos, por vós, eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Olha que bonito isso, né? A intimidade. O apóstolo se compara a uma mãe em trabalho de parto, sentindo de novo as dores para gerar as comunidades gálatas. Sofre até que o evangelho de Cristo crucificado novamente cresça e fortaleça-se nas comunidades pela prática do bem. Senhor, eu quero ajudar e reforçar o espírito da fraternidade entre as pessoas da minha comunidade, até que Cristo se forme em nós. Este é o objetivo. E se houver desvios na comunidade, que eu seja capaz de chamar a atenção. Que o Espírito Santo nos cubra com sua luz. Rezemos a nossa oração para o dia de hoje. Jesus, Mestre, vós sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis à ação do vosso Espírito e fiéis na vivência do vosso Evangelho. Sois a luz e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois a liberdade e a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de fraternidade e de paz. Fazei-nos crescer no vosso amor, para que sejamos, como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas do vosso Evangelho. Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, guardaremos a vossa palavra, meditando-a em nosso coração. Amém. Caríssimo ouvinte, muito obrigado pela sua presença. Fique em paz, tá? Que desça sobre nossas casas, nossas famílias, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, com a nossa reflexão e com a graça de Deus. Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo.